Olá, galera do 7º ano, o tio então chegando para mais uma aula. Juntos nós iremos continuar os nossos estudos acerca do espaço rural e nós iremos falar agora da produção agrícola do nosso território, a sua importância. Lembre-se de alguns pontos que são muito importantes, vocês não podem esquecer disso, beleza? Primeiro ponto crucial é saber que o Brasil é um dos países que tem a maior área agriculturável do mundo, ou seja, nós temos grande quantidade de terra para a produção agrícola. Também se lembrar que o nosso país é uma potência na exportação de commodities. Commodities, que eu estou querendo dizer para vocês e o livro também pontua, são aqueles produtos de baixa ou nenhuma tecnologia que passou por pouco beneficiamento, que tem valor no mercado internacional. Por exemplo, nós temos como commodity a soja, o milho, a laranja, o ferro, são todos exemplos de commodities. O Brasil é um grande exportador de commodity para o mercado internacional, principalmente quando a gente fala dos grãos. Anos e anos, o nosso país vem batendo recordes na produção de soja aí no cenário internacional. Portanto, nossa aula vai ser em cima disso. Nós iremos falar sobre essa importância da agricultura no território brasileiro. Me acompanha, vem comigo que eu vou projetar aqui o livro didático de vocês e a gente vai bater um papo acerca desses assuntos. Beleza? Me aguarda aí que já já eu volto. Beleza, galerinha? Projeção na tela, página de número 11, iremos falar então sobre a agricultura no território brasileiro. Então, antes de tudo, pega aí seu livro, página de número 11, e já começa então a abrir aí para a gente começar o nosso diálogo. Vou dar um zoom aí para ficar um pouco maiorzinho o texto, beleza? Portanto, o Brasil tem uma importância muito grande no cenário internacional. Nós somos um dos maiores produtores, de commodities aí no cenário internacional. Muito importante saber que, às vezes, o Brasil não consegue ter um desempenho melhor ainda, que dificulta o Brasil vender seus produtos, são as políticas de subsídios. Subsídios que não é uma política praticada somente pelos países vizinhos, não. Eu vou explicar com mais detalhes o que seria um subsídio, beleza? Essa palavrinha que está aqui, ó, galerinha, palavrinha que está aqui grifada, subsídio econômico. Galera, quando a gente fala de subsídio, a gente está falando de uma forma de proteger as empresas, proteger a mercadoria interna. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de soja, certo? Os Estados Unidos também é um grande produtor de soja. Então, nós temos aí dois países que vão vender as suas sojas no mercado internacional. O que acontece? Acontece que, se por acaso o governo americano liberar empréstimos a um valor muito baixo para os produtores norte-americanos de soja, a soja dos Estados Unidos pode ficar mais barata, o custo de produção pode ficar mais barato do que o custo de produção da soja brasileira. Portanto, o Brasil não vai ganhar tanto mercado, uma vez que a soja norte-americana fica mais barata. Isso são medidas de subsídios. Os subsídios podem ser dados pelo governo de várias formas. Linhas de crédito para se comprar equipamentos, insumos agrícolas, empréstimo bancário para poder você melhorar a produção na sua terra, ou até mesmo a retirada de impostos na sua fabricação, o que faz com que seu produto fique mais barato e você possa então vender mais barato no cenário internacional. A Organização Mundial do Comércio, OMC, que é liderada por um brasileiro, tem uma importância muito forte nisso, de criar uma regra mais justa entre os países no cenário internacional para que a competição não seja desigual. Portanto, fica ligado nisso. Do mesmo jeito que a gente reclama dos subsídios que outros países praticam, o Brasil também pratica de alguns subsídios econômicos. É uma forma de você proteger o mercado interno, os produtores internos. Beleza? Vamos voltar aqui para a tela. Bem, então dando uma olhada aí nessa tela, a gente já começa a perceber que aqui na página de número 11, o livro fala sobre subsídio. Acabei de explicar para vocês, Importante compreender que o agronegócio envolve toda a cadeia produtiva, porque eu estou falando de agricultura e também de negócio. Olha só que palavra interessante. Agricultura e indústria, negócio, ou seja, é você criar da agricultura realmente um processo industrial muito forte. Beleza?
Bem, nesse processo aqui nós temos então a utilização de transgênicos, de herbicidas, de pesticidas, os transgênicos, né, que são os organismos geneticamente modificados, o estudo de solo, nós temos também as imagens de satélite, aos computadores, enfim, você tem muita gente aí que vai investir pesado nessa área para que o produto tenha uma qualidade, teoricamente, eu falo teoricamente porque não se tem estudos comprovados da saúde, da qualidade dos transgênicos, melhor no mercado internacional. Vamos lá então. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Se você observar aqui, nós temos a sede da Embrapa, que é uma empresa, Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que trabalha muito forte nesse setor. Aqui eu tenho os silos onde são armazenados grãos. Isso aqui fica na cidade de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. À sua direita eu tenho pessoas trabalhando em frigoríficos no Acre. Lembre-se que a região norte é um dos grandes produtores de carne do Brasil. Nós temos também aqui automóveis, tratores para a produção agrícola, né? Rio Grande do Sul, foco aí de 2015. Tudo isso está dentro do agronegócio. Atividadezinha, façam em casa que depois vão vir as correções. Bem, vamos observar então aqui o comércio de produtos agroalimentares do Brasil, né? De 1995 até 2003. Nesse gráfico aqui eu chamo a atenção para que vocês notem o seguinte. Olha aqui, ó. Olha aqui que é muito importante. Nós temos aqui essa linha vai mostrando aí o crescimento, que é o crescimento. Nós temos em verde aquilo que o Brasil exportou e em vermelho o que o Brasil importou. Fica bem claro, exportar, vender, importar, comprar, exportar para fora, importar, comprar de fora para dentro. E aqui a linha é a balança comercial, beleza? O que é que você pode notar? Que desde 1995, olha só, o Brasil sempre exportou mais do que comprou. Detalhe, isso aqui está relacionado em bilhões de dólares, viu gente? Então, a gente tem aí, ó, no ano de 1995, em torno aí de quase 15 bilhões de dólares de produtos vendidos agroalimentares no cenário internacional pelo Brasil, e o Brasil comprou aí em torno de 5 bilhões de dólares. No ano de 2013, o Brasil vendeu mais de 80 bilhões de dólares em produtos agroalimentares e comprou aí um pouco mais de 10 bilhões de dólares em produtos agroalimentares. Beleza? Vamos lá. Enquanto as importações de produtos agroalimentares têm se mantido relativamente estáveis, com variações moderadas, as exportações vêm crescendo sistematicamente em quase todos os anos. Com isso, o Brasil sempre apresenta uma balança comercial, nesse sentido aqui, saldo favorável. Beleza? Gente, para se ter uma produção boa como essa, é necessário que você tenha, então, aí, tecnologias e principalmente alguns fatores que influenciam diretamente a produção. Então, galera, esses fatores naturais são importantes para a produção agrícola. Então, um desses fatores naturais que está em destaque aqui para a gente é o solo. Beleza? Característica natural desses elementos influencia diretamente na agricultura, pois há mais férteis, ou seja, mais produtivos, e os solos inférteis, lógico, serão bem menos improdutivos. Apesar de se destacar no setor do Brasil, não apresenta solos muito férteis de modo geral. Nosso país não é um solo que tem uma fertilidade muito grande, beleza? A fertilidade do solo está relacionada à concentração de nutrientes facilmente absorvidos pelas plantas, entretanto, em regiões tropicais e subtropicais. Caso de grande parte do país, a umidade presente no solo acaba aumentando a concentração de alumínio, componente que diminui a sua produtividade. O outro fator muito importante, galera, é o relevo. Como assim, então? Se você tem relevos muito íngremes, né, não é interessante para a produção agrícola. Se você tem uma área, por exemplo, que tem grande quantidade de chuva, você desmatou essa área, pode acontecer um fenômeno chamado de erosão. Como é
o caso aí da imagem, né, do lado direito aqui, ó, em Senador Guiomard, né, no Acre, aqui, ó, isso aqui é uma erosão ocasionada aí pelo desmatamento solo em grande quantidade de chuva, beleza? Áreas assim estão mais sujeitas à erosão, aqui, ó, e de escorregamento do solo, além de dificultar a utilização de máquinas. No entanto, o uso de técnicas adequadas pode amenizar esse problema. O clima é outro fator muito importante na produção agrícola. Por que então o clima é importante? Importante, uma vez que, se você está num clima muito frio, a sua produção agrícola será bastante difícil. Agora, se você tem um clima que é tropical, que chove, que tem uma época do ano que tem uma característica interessante, a sua produção agrícola vai ser sempre, possivelmente, muito boa. Por exemplo, no sertão nordestino, região de Juazeiro, não chove muito, claro, porque é sertão, mas lá nós temos o Rio São Francisco, e Juazeiro se torna um dos maiores produtores aí de uva do território nacional, uva que vai até para exportação. Beleza? Não é raro ocorrer fenômenos climáticos, como, por exemplo, as geadas e grandes chuvas torrenciais ou secas que atrapalham a agricultura. Portanto, um clima interessante é bastante favorável. Olha só, produção de maçã aqui, ó, produção familiar, para quem nunca viu um pé de maçã. Isso aqui é um pezinho de maçã, interessante, né? Produção aí de maçã na região de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Beleza? Então, essas são aqui as três fatores que são muito importantes para a produção agrícola: relevo, clima e também o seu solo. Portanto, fica ligado nisso aí, que é muito importante. Bem, cito a vocês que as grandes barreiras climáticas podem ser vencidas com o uso de tecnologia. É o caso de Juazeiro, por exemplo. É o caso de regiões de deserto, como na Arábia Saudita, onde eu tenho aqui, ó, um deserto, você pode observar na imagem, e no entanto eu tenho um processo de irrigação aqui que faz com que eu tenha uma produção interessante. Aquilo que eu mencionei em Juazeiro, no caso essa imagem é de Petrolina, são cidades vizinhas, se afastam, melhor, a distância entre elas é meramente de uma ponte. Isso aí é uma produção de uva, então colheita de uva aí. Eu tenho um parreiral, pode observar aí, uvinha, beleza? Saibam que essa uvinha aqui está cheia de veneno, já acompanhei essa produção aqui de perto, tenho conhecimento disso aqui em loco, beleza? Vamos lá então, não esqueçam desses pontos. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre a modernização agrícola e a estrutura fundiária do território brasileiro. 7º ano. Obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês. Estarei sempre à sua disposição. Breve nós estaremos juntos. E fica com Deus. Vamos estudar que a gente precisa vencer esse período. Beleza? Um abraço bem forte. Valeu!